Programa Um Novo Olhar. Olá, para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre como podemos lidar com as expectativas de um início de ano. Nós sabemos que é uma fase que vem o início de ano, mas vem junto também expectativas, desejos, planos. Tem algumas pessoas que até, compram um planner para montar o seu ano, suas metas, objetivos, enfim. E aí, no meio de tudo isso, fica essa pergunta: como lidamos, melhor com essas expectativas que nós vamos colocando? Então, hoje é uma alegria estar compartilhando aqui esse espaço com ela, comunicadora maravilhosa, Alexandra Grassini. Seja bem-vinda, Lê. Querida Fernanda, uma alegria estar aqui novamente junto com você, com toda a equipe da TV, da rádio, né? E com você que está nos escutando, nos assistindo. O tema hoje está muito interessante porque fala sobre as expectativas que a gente coloca aí no ano novo. E eu e a Fernanda, a gente vai estar aqui juntas com você, falando um pouquinho sobre isso. Então fica com a gente que está muito legal o programa. Boa, Lê. Então eu já vou agradecendo, a todos que nos enviam as perguntas e já vou pegar aqui o gancho da Carolina de Santo Antônio do Pinhal, desculpa. Ela diz assim, que sempre faz listas de ano novo e não consegue realizá-las. Como posso mudar isso? Alê, como? Essa é uma pergunta que eu acho que vai atender a muita gente, né? Porque chega lá no dia 31, né? A gente tem o hábito de fazer uma listinha aí para o ano novo, né, Fernanda? E aí o que acontece? A gente faz a listinha, tipo assim, vou começar a academia, vou começar um novo curso, vou mudar de emprego assim, né? O mundo vai acontecer naquele ano, né? Só que lançam as festas, e aí começa o ano novo, e a gente entra na nossa rotina, e a gente acaba esquecendo um pouco aquela lista que a gente estabeleceu. E você falou uma coisa muito interessante, Fernanda, que você falou as metas, os objetivos, e tem uma diferença. Então, quando você começa o ano, estabelece qual é o seu objetivo. O objetivo é algo maior que você quer alcançar. Por exemplo, quero comprar um carro. Então, esse é o seu objetivo. E as metas é aquilo que você vai fazer para alcançar esse objetivo. Então eu vou economizar tanto por mês, eu vou deixar de jantar fora, né? Aí jantares fora, eu vou deixar de jantar fora para poder estar economizando dinheiro para alcançar o meu objetivo maior. E como a gente está falando de expectativa, isso é muito importante, porque às vezes a gente coloca tanta expectativa naquilo e não acontece, e a gente se frustra. Mas porque é importante escrever, escreve, coloca. Meu objetivo é, por exemplo, trocar um carro, cursar uma faculdade, trocar de emprego, né? E aí quais são as metas? O que você vai fazer para alcançar esse objetivo? Eu quero cursar uma faculdade. Então, vai ser pública, vai ser particular, eu tenho que prestar Enem. Essas são as metas. Escreve, e tem muito... A gente costuma indicar o curso de objetivos da Delmar, que está na plataforma do Instituto Evoluir, né, Fernanda? Eu e a Fernanda já fizemos e já alcançamos alguns resultados interessantes. Então, acessa lá, lembrando, né, que tem desconto, acessa lá o curso de objetivos na plataforma do Instituto Evoluir, que vai te ajudar bastante aí a você, né, começar a alcançar o que você deseja aí nesse ano novo. Perfeito, Ale, foi, acho que ótimo ponto, que você trouxe essa diferença entre objetivo e metas, porque às vezes a gente pensa num todo e coloca tudo no mesmo pacote, mas não, olha que interessante, E uma outra coisa também, trazendo um pouco a perspectiva psicológica, o olhar da psicologia, tem um ponto, gente, que isso aí eu aprendi no Instituto e carrego para minha vida inteira e me ajudou a lidar com essa lista que a gente, que temos o costume de fazer. Eu tenho também o costume de fazer isso no início do ano, que é um ponto. Ao invés de olharmos como as expectativas com tanta intensidade, se jogar tanto para a situação que ainda vai acontecer, você concorda que se a expectativa está no futuro, não está no presente, ainda vai acontecer.
por que não passarmos a olhar como possibilidades que podem acontecer, né? Então, isso me ajudou muito, Ale. Enquanto você foi falando, eu lembrei, né? Então, como que a gente transforma isso? Ao invés de olhar com tanta expectativa aquela situação, aquilo que você quer alcançar, passa a olhar como possibilidade, né? Pode ser que super vai acontecer isso, como também pode não ser, né? Então, quando você passa a olhar como possibilidade, dá uma leveza. Eu senti, viu? Espero que ajude, Carolina. Vamos lá. Seguindo aqui, Ale, o Carlos de Santos pergunta assim: o que o ano novo representa para o espiritismo? Ah, isso é legal, né, Ale? Bacana trazer esse olhar. Não, super, obrigada pela pergunta, Carlos, porque para o Espiritismo também, como não poderia deixar de ser, representa o fechamento de um ciclo. E o que acontece quando a gente fecha um ciclo? A gente olhar para as conquistas, para o que deu certo também, para aquilo que eu preciso melhorar, quais foram os aprendizados. Então, quando finda um ano, é importante a gente ter um tempo sozinho com a gente mesmo e olhar e falar, puxa vida, quais foram os aprendizados desse ano? O que que eu fiz que não deu tão bem assim? O que que eu preciso melhorar? E aquilo que deu certo, celebrar o que deu certo. De repente, algo que você queria muito, você conquistou. De repente, você conquistou uma união familiar, né? Ou algo que você queria superar na sua reforma íntima, que você conseguiu ali evoluir, né? É importante você celebrar. E aí, como a gente falou, né, olhar para esse novo ciclo que inicia, porque pensa bem, a gente tem mais 365 dias pela frente do novo ciclo para fazer diferente, para fazer melhor, para evoluir. Que essa é a mensagem do Espiritismo, né? Da gente evoluir e tirar de todo o aprendizado uma lição, né? Porque quando Jesus esteve entre nós aqui na Terra, era isso, os ensinamentos dele eram muito profundos. Então, é um momento para a gente parar, refletir, celebrar, tirar os aprendizados, ver o que eu ainda preciso melhorar, celebrar o que eu já, né, já melhorei, eu já aprendi, eu já conquistei, para começar ali um novo tempo, né, um novo tempo, e ver o que que você já plantou para colher em 2026, no próximo ano que chega. Maravilhosa essa reflexão, hein, gente, sobre colheita, plantio, colheita, maravilhoso. Vou seguir aqui com a pergunta da Ana Maria, de Jordanópolis. Ela pergunta assim, ela diz, né, que gosta muito das parábolas de Jesus. Qual delas nos traz ensinamentos para o ano novo, Ale? Interessante a gente já entrar nesse clima, né, das parábolas. Fechou, Ale? Exatamente, Fernanda, uma parábola. Estou aqui, né, abrindo o microfone, é ao vivo, né, gente? A gente vai se organizando. Mas uma parábola, né, que muito linda, que tem a ver, né, com essa época de Ano Novo, né, é a parábola do semeador, né, que é aquela parábola em que você vai semeando, né? Então, o que será que você semeou, trazendo para o nosso dia a dia? O que que você semeou que está para germinar? Né? Se você semeou paz, se você semeou união, evolução, o que foi que você semeou que agora no próximo ano, né, vai dar frutos, né, vai começar a crescer as plantinhas, né? Porque eu acho que a parábola do semeador ela é tão bonita porque é isso mesmo, né? Se você olhar quando você planta uma semente, ela demora para crescer, não é do dia para a noite. Você tem que colocar água, ela tem que tomar sol, então tem que ter um cuidado. E na nossa vida tudo é assim, principalmente com o tema daqui que a gente está falando hoje, das expectativas. Às vezes a gente quer tudo que aconteça muito rápido, né? Só que tudo tem o seu tempo. E a parábola do semeador, ela mostra isso, né? Que você semeia e aí depois vai ter o seu tempo daquela plantinha crescer. Por isso que a gente costuma dizer, né? Tudo no seu tempo. Tem gente ainda que fala mais, né, Fernanda? Tudo no tempo de Deus. Então, que a gente consiga olhar, né, praticar também a aceitação na nossa vida daquilo que ainda, né, a gente percebe que precisa ser mudado, que ainda precisa um pouquinho mais ali de água, um pouquinho mais de sol, para que comece realmente a dar frutos aí, né,
no futuro. Então, acho que a parábola do semeador, ela tem muito a ver com essa época, né, de final do ano, né, que é fechamento e abertura de novos ciclos. Perfeita, Lê. E você sabe, Ale, que enquanto você estava falando, né, apesar de não ser uma parábola, ser mais um ensinamento também que está no Evangelho, né, de Mateus, e eu fui lembrando de uma passagem que diz assim, sobre a porta larga e a porta estreita, né? Achei isso super interessante, porque aproveitar também esse momento, né, do início do ano, onde alguns têm a tendência, né, de se abrir para essas reflexões, por que não também pensar, né, o quanto que Jesus nos apresentou como um símbolo, né, de formas, de modos de estar no mundo e buscar essa felicidade, como essas portas, né? Então, a porta estreita e a porta larga, né? Então, como que nós direcionamos as nossas escolhas também, né? Pensando nesses ensinamentos que o Espiritismo, o Evangelho, enfim, as próprias parábolas de Jesus nos presenteia, né? Então, olha, tá forte, gente. Início do ano, acho que vai ser ótimo, né? Depois desse programa, ai, que delícia. Bom, tempo com qualidade para refletir sobre tantas coisas, né? Isso é muito legal. Vou seguir aqui com Paulo, de Uberaba. Ele pergunta assim, se o ano novo pode ser visto como um recomeço, Ale? Ah, com certeza, né, Fê? Eu sinto que o ano novo, ele é justamente como fala, ano novo. E aí é um momento para você parar, para você refletir em quais padrões antigos que você precisa deixar ir, sabe? Deixar para o passado. E que padrões são esses? Começa a observar agora na sua vida situações, histórias que se repetem. Por exemplo, Fernando, hoje eu estava conversando com uma pessoa que ela está no momento de transição de vida e carreira, ela está buscando um emprego novo agora para 2025, né? E ela estava falando justamente, e ela contando a história dela, dava para perceber que em muitos trabalhos que ela passou tinham situações semelhantes que iam acontecendo, né? E isso são padrões, são histórias que se repetem na nossa vida. Então, é um momento importante para você recomeçar. Senta um minuto, para olhar que histórias que ainda se repetem, que situações, que pessoas, que padrões de pessoas, de comportamento que você se percebe na sua vida, mas que não são positivos, que você fala, puxa, essa situação eu não quero passar mais, né? Eu quero viver coisas novas, coisas diferentes, e é desafiador, não é tão fácil assim, por isso que no Evangelho se fala muito da reforma íntima, e nós aqui no Instituto Evoluir estamos sempre a postos para te ajudar nesse momento, né, de transição e de mudança com todos os profissionais que a gente tem aqui. A gente tem uma gama muito diversificada, esse é o nosso diferencial dos profissionais que a gente tem aqui, mas é sim um período para você recomeçar. E tem uma frase que eu gosto muito, que a Fernanda também conhece, que é assim: o que está nascendo de novo e o que eu preciso deixar ir? O que está morrendo na minha vida? Se faz essa pergunta, escreve o que está morrendo na minha vida, o que eu quero deixar ir e o que está nascendo nesse momento, o que de novo está chegando, para a gente abrir espaço para esse ano novo que está chegando. Ótimo, isso é muito interessante, Ale, essa sua fala final. Olha, até eu parei para refletir. Acho que até por isso que eu também tô aproveitando aqui o tempo com vocês, viu, gente? Mas vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa, Lê. E, inclusive, a Lê, no início, né, do nosso programa, ela trouxe esse ponto, né, do curso de objetivos da Delmar, né? Então, além do curso de objetivos, nós temos aí, como a Lê também reforçou, uma vasta gama mesmo de profissionais, de serviços, né? Nós, do Instituto Evoluir, podemos de verdade te oferecer. Então, tá interessado? Gostou? Dá uma olhada no nosso site, www.institutoevoluir.com.br, e também quero dizer aqui, reforçar a nossa parceria, né, que nós temos com a FEAL. E lembrar que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15%
em todos os serviços, de desconto em todos os serviços do Instituto. Então, nos ajude, né, a manter essa programação que auxilia você e tantas outras pessoas no ar. E você também pode nos ajudar a colaborar por duas formas. Primeiro, pelo um Pix, que é DDD 11, número 972610272, de maneira segura e tranquila. Mas se você preferir, você também pode entrar no site da FEAL, que é feal.colabore.org, e lá obter todas as informações para se tornar um sócio. Muito bem, gente. Então, fiquem atentos aí, é início do ano. Fiquem atentos vocês que são sócios e também os que não são, né? Têm vontade. Fica aqui o convite. Ale, eu vou seguir aqui com a Joana, do Rio de Janeiro, que ela diz assim: essa época do fim de ano, ela fica muito ansiosa. E ela pergunta, o que eu posso fazer? Interessante, né, Ale, essa relação com a ansiedade e o fim de ano. Ah, verdade, Fernanda, porque a ansiedade, né, o que que é o excesso de futuro, como você mesmo falou, né? Tá lá no futuro de coisas que ainda não aconteceram. E é uma época que as pessoas costumam viajar, tem aqueles que costumam viajar, tem aqueles que costumam passar com a família, ou decidem viajar sozinhos, tem aqueles que ainda vão trabalhar, né? Tem algumas empresas que trabalham, algumas profissões que nessa época a pessoa precisa trabalhar ainda, né? Dependendo da rotina dela, do que ela faz, como, por exemplo, plantão médico, polícia, né? Que são profissões que a pessoa está ali trabalhando, mesmo o comércio. Comércio dia 31 está funcionando, em pontos turísticos, dia 1 de janeiro é o dia do pessoal trabalhar. E tudo isso vai causando uma ansiedade, que é um excesso de futuro, né? Então, uma dica que a gente costuma dar bastante aqui no Evoluir é como que você traz uma regulação emocional. Então, nesse momento que você se percebe ansiosa, vim para o aqui e agora, porque se você está ansiosa, é que você está indo lá para o futuro. Volta para o momento presente, sente os pés no chão, massageia suas mãos, respira, coloca atenção na respiração, e aí uma coisa que funciona muito também é você falar o dia, né, que dia é hoje, fala, olha, hoje é dia 26 de dezembro, qual é a data de hoje? O dia 1 de janeiro, dia 5 de janeiro, né, qual que é a data que você está ali no dia de hoje e coloca atenção na respiração e volta para o aqui e agora, né? E observa qual é o fato que está te causando ansiedade, porque a ansiedade é o excesso de futuro. Então a pessoa fica ansiosa, ela vai para amanhã e às vezes coisas que não dependem dela, né? E tem uma pergunta, Fernanda, que eu sempre faço para as pessoas, que é muito interessante, que eu falo assim, ó, se você se imaginasse há um mês atrás, aqui hoje, você se imaginaria onde você está? A pessoa fala não. Então, porque o que que acontece? Na verdade, isso mostra que a gente não tem controle do futuro. Não tem. Por mais que a gente acredite ter, a gente não tem. Haja visto o que aconteceu na pandemia. A gente começou o ano novo e aí veio a pandemia, né? Logo ali em fevereiro, março. Então, assim, olha, abrir mão do controle, coloca atenção na respiração e busca recursos, coisas que te fazem bem, né? Como às vezes tomar uma xícara de chá, ver imagens da natureza ou mesmo ir para a natureza, né, Fernanda? Porque essa época é uma época que causa ansiedade na maioria das pessoas, né, Fernanda? Total, Ale, e como, né? E você sabe que enquanto você estava falando, por isso que eu, né, eu iniciei falando o quão é interessante essa relação, né, com a ansiedade. Porque enquanto você foi falando, eu me lembrei de uma pesquisa que eu estava lendo de um psicólogo e pesquisador, que chama Saulo Valesco. E ele estava dizendo que nesse período, finzinho do ano e início de um ano novo, o nosso cérebro ele faz um grande balanço do que nós vivemos nos últimos 365 dias, né? Então, isso pode trazer uma sensação de felicidade, mas também pode trazer uma sensação de tristeza, ansiedade, a depender do que aconteceu no nosso ano, né? Todos nós experimentamos, mas como nós internalizamos as situações é muito pessoal, né? Muito individual. Então, conforme você foi trazendo, né, eu fui pensando também em algumas dicas que podem nos ajudar, que é evitar se comparar, sabe a comparação de resultados das outras pessoas?
Porque muitas das vezes nós vamos nos esquecendo de considerar o processo que cada um vive, né? E foca muito no resultado. E aí vamos nos colocando para baixo. Então, ao invés disso, de você comparar, pense mais, usar o exemplo das pessoas como uma inspiração, né? Acho que isso também ajuda. Eu fiz isso, me ajudou, viu, gente, a ficar bem agora nesse fim de ano. Também acho que refletir, né, isso que a Lê trouxe, das conquistas, fazer o exercício da gratidão, né? Não foque só no que você ainda não realizou, e sim nos desafios que você se superou. Então, olha para o seu ano e pensa, quais desafios eu vivi e venci, né? Então, acho que ter essa compreensão também dos seus limites pode te ajudar a ter um cuidado com pensamentos, às vezes, tão cruéis que vêm, né? Só para fechar minha fala, eu gostei muito de uma mensagem que eu vi, né? Que dizia assim, olha, gente, pensamentos são que nem oferta. Então, pense bem. Qualquer oferta que você vê, você agarra? Não, né? A gente vai fazer uma compra, opa, a gente vai analisar. Aqui tá mais barato, aqui tá mais em conta, aqui não. Então, como que a gente olha também com essa atenção para os nossos pensamentos, né? Ale, olha, se eu pudesse, eu ficaria aqui horas e horas conversando com você. De verdade, porque foi muito gostoso. Mas estamos chegando no finalzinho, nos 5 minutos finais aqui do nosso programa. Então, gostaria de passar a fala para você fazer o seu fechamento, trazer uma mensagem final, Ale. Nossa, como passar rápido mesmo, né? E esse tema é muito interessante. Então, acho que para o final, né, do tema de hoje, né, que está falando de expectativas, né, que esse convite, né, para uns novos tempos, para o ano que se inicia e essas expectativas que a gente cria, para a gente olhar justamente, né, para a nossa reforma íntima, né, para uma reforma moral, ética, para que a gente se avalie, porque afinal de contas, a gente não está aqui na Terra a passeio, né, de férias, não. A gente reencarna para nossa evolução. E por isso que a gente tem desafios, mas como a Fernanda falou, a gente também tem muitas coisas boas. Começar a olhar para as pessoas boas que aparecem no nosso caminho, né, e prestar atenção nas afirmações, né? Por exemplo, a vida é generosa. Tem uma que eu acredito muito que é: sempre tem pessoas boas no meu caminho que vão me ajudar, que vão contribuir para a minha evolução, e isso acontece. Então, ir fazendo afirmações positivas e olhar para o que é positivo também, porque às vezes a gente fica olhando tanto para o pontinho preto ali no lençol branco que deixa de olhar para as coisas positivas, né? Então, que possa ser um tempo de muita evolução, reforma íntima e agradecer, né, fazer ali um potinho da gratidão e agradecer por esse ano e para o novo que vai se iniciar, para todas essas novas oportunidades. E agradecendo, é claro, aqui a nossa TV, a nossa rádio, que traz mensagens tão edificantes, né, para cada um de nós. Maravilha, Ale, eu também quero te agradecer, obrigada por esse tempo aqui, muito gostoso, de fato, gente, repito, passa rápido, né, conversa boa passa rápido. Obrigada, Lê. Um ótimo início de ano para ti. E obrigada a todos que nos acompanharam até aqui, a vocês que mandam as perguntas. Obrigada à produção do programa Novo Olhar, né, que também segue junto aqui conosco sempre. E, pessoal, que possamos trazer, né, cada vez mais esse investimento no nosso autocuidado para 2025, né? Dizem que quanto mais nos fortalecemos e cuidamos da nossa saúde mental, menos ficamos suscetíveis a essas pressões dessa época, do fim de ano, do início do ano, né? Então, que possamos, de fato, investir no nosso bem-estar. É isso. Obrigada, pessoal, e até o próximo programa, um tema maravilhoso. Você acompanhou Um Novo Olhar.